Muito boa tarde a todos. O profissional em destaque de hoje tem a honra de entrevistar o secretário municipal de saúde do município de Glória, Bahia, Flávio Souza, para falarmos de um tema bastante importante, que é os desafios da saúde pública municipal no período de pós-pandemia. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Emerson. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo contigo. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, gostaríamos que você falasse sobre a sua formação acadêmica, há quanto tempo você está à frente da pasta da Saúde Municipal de Glória. Então, boa tarde, seguidores do canal VIP News. Tá? É um prazer, como eu disse, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou graduado em enfermagem, tá? Pós-graduado em urgência e emergência. E fui convidado pelo prefeito municipal Davi Cavalcante no final de 2016, assumindo a pasta em 1º de janeiro de 2017, e lá estou até o presente momento. Um tema muito importante, muito impactante, na verdade. A gente pode fazer uma cronologia do que iniciou esse período pandêmico, né? Todo o desenrolar de todo aquele caos na saúde, não só no município de Glória, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Não poderia deixar de falar desses momentos de terror que vivemos, né? E a gente faz essa cronologia pegando esse gancho e queremos saber quais foram especificamente no município de Glória as dificuldades desse período de pandemia até os dias atuais, que podemos dizer pós-pandemia. Muito bem. A pandemia ela chegou para dar um saculejo, né? Um sacode na saúde mundial, né? Podemos assim dizer. E no município do tamanho de Glória, o impacto é bem maior. Então a gente passou por momentos de dificuldade, Emerson, principalmente no início, tá certo? Porque por ser tão distante de tudo, né, boa parte da população acreditava que a pandemia, que o coronavírus não ia nem chegar em Glória, tá certo? E chegou de tal maneira que nós tivemos o primeiro óbito da região com um servidor da saúde, tá certo? Por desacreditar, tá? No poder do vírus. E esse descrédito da população foi um dos grandes problemas que tivemos, tá certo? De tentar conscientizar com relação à biossegurança, né? Com a higiene, com os distanciamentos, que se fizeram necessários na época. Acho que é de lembrança de todos, mas passamos por volta de 6 meses, passamos quando eu falo do município de Glória, mas foi Brasil, com dificuldade de comprar EPIs. Tá? A demanda foi tão grande que as fábricas não conseguiam produzir a contento. Tá? E isso levou com que os números de positivados aumentassem. Tá certo? Então, hoje, nós tivemos aproximadamente 2.500 munícipes que tiveram contato, né, que foram positivados da Covid-19, e tivemos, infelizmente, um número alto, com 27 óbitos. Tá certo? Proporcionalmente é um número muito grande. E quando eu falo proporcionalmente, a gente usa como referência Paulo Afonso, que é o nosso polo de saúde. Glória, Emerson, ela é um município de atenção básica, né? Então ela é bem limitada no que oferece à população. Outra coisa que impacta bastante o município de Glória é essa proximidade com o Paulo Afonso. Sim. Tá? Porque se a gente pegar do Naí Alves de Souza para o centro de Glória, são 15 quilômetros. Tá certo? Em várias cidades grandes aí, bairros são mais distantes do que isso. Sim. Então, até o Estado, né, fechou a maternidade que tinha em Glória, há uns anos atrás, inviabiliza a instalação de hospitais, porque pela proximidade. Tá? Então, se a sede de Glória talvez fosse mais distante, Houvesse uma logística melhor, a né? logística seria outra. Então, somos dependentes da saúde, da oferta de saúde do município de Paulo Afonso, principalmente da rede hospitalar. Tá? E aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer o secretário atual, Adonel, e o uso da época por
abrir as portas, tá certo? Mesmo com toda dificuldade, para receber. Até porque foi força de lei, né? Tinha que receber, porque só tinha eles aqui na região. E foi momentos de muito angustiantes, tá certo? Tivemos dificuldades também com o adoecimento dos profissionais, tá? Com a sobrecarga. Serviços básicos e corriqueiros dos postos de saúde foram suspensos, para que os olhos e as atenções fossem voltadas para o atendimento da Covid-19. Logo de início, você tem uma ideia, o Conselho Federal de Odontologia obrigou, né, sob pena de multas, os municípios a suspender os atendimentos odontológicos e permanecer apenas urgências e emergências. Então, para não ficarem obsoletos, né, também eles fizeram parte do movimento das barreiras sanitárias, que também é da lembrança de todos, foram momentos de angústia, porque ficou meio que uma desorganização nacional, né, no combate à pandemia. Na verdade, é um fenômeno novo do desconhecimento da ciência, da área da saúde, que pegou todos de surpresa e, na verdade, nós tivemos que nos adaptar àquela realidade terrível, né? Nós, infelizmente, tivemos que aprender com a dor mesmo, perdendo entes queridos, tendo uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, isso impactou de todas as formas, inclusive nos profissionais que estavam realmente na linha de frente. Perfeito, Emerson. Fomos obrigados, né? Fomos obrigados a encarar de frente, porque não tinha outra saída. Né? A gente estava lutando contra um inimigo invisível e isso demandou que a gente unisse forças, né? Então, enquanto lá no município de Glória, a saúde não parou em momento nenhum, tá? Era de domingo a domingo, com envolvimento de todo mundo, do administrativo, de motoristas, né, do pessoal da limpeza, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos, auxiliares, todos estavam envolvidos nesse processo, tá certo? E como tem uma passagem bíblica que diz que a messe é grande e poucos são os operários, tá certo? E assim, é preciso que esses profissionais tenham reconhecimento, que a população reconheça a ação desses profissionais, não só os de Glória, como do Brasil inteiro e do mundo inteiro, porque realmente foram guerreiros. Foram momentos angustiantes, tá? De não saber o que fazer, não se tinha ainda um tratamento específico para a doença, então tinham ideias, né? O Ministério da Saúde lançava um protocolo para o tratamento, e com esse protocolo, e aqui eu quero agradecer, Emerson, a oportunidade de aproveitar a oportunidade para agradecer ao prefeito municipal, tá, que com sua sensibilidade nos deu condição de montar kits, tá, farmacológicos, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde na época. Tá, e cada pessoa, cada município que positivava, a gente doava aquela medicação já com o protocolo para o tratamento e funcionou. E assim, mesmo com todo o atraso da vacina, ela chegou. Ela chegou e aí já foi outra questão, que foi a conscientização para a importância da vacina. Né? Por mais que grande parte da maioria da população quisesse tomar, ela demorou para chegar em doses, em quantidades suficientes para vacinar, tá? Até que a gente conseguisse escalonar e organizar essa vacinação da população, que por sua vez é o que nos tem dado, né, estudos aí comprovam, né, já está massificado pela mídia, pela grande mídia, né, que hoje as pessoas que complicam por conta da Covid-19 são pessoas que não se vacinaram ou que têm o esquema vacinal incompleto. Tá? Então, aqui fica um apelo para que quem ainda não tem seu esquema vacinal contra a Covid completo, que procure o posto de saúde. Tá? As vacinas estão disponíveis, graças a Deus. Enfim,
atrelado a isso, Emerson, houve um adoecimento, um crescimento absurdo, né, no problema de saúde mental. Tá? Então, pessoas que já tinham problemas mentais Pioraram a situação. pioraram e muita gente que não tinha Adquiriu. né, por conta de isolamento, por conta de medo, por conta de insegurança, por conta de perder entes queridos sem ter aquela despedida que a gente não podia sepultar as pessoas. Então foram momentos de horror. Então, fazendo um apanhado assim, grosseiro, a gente consegue dividir as consequências da pandemia em quatro pontos, assim, né? Que o primeiro deles se refere à sobrecarga imediata, tá certo? Sobre os sistemas de saúde de todos os países, né? Mas a gente foca aqui na nossa região, que tiveram que se preparar às pressas para o cuidado dos pacientes graves infectados, que foi o caso daqui da nossa região. Tá? Essa compra de respiradores, essa montagem de UTI de última hora, né, para que fosse dado esse suporte ali naquela agonia, porque... Até mesmo que no improviso, né? Improviso, muitas vezes no improviso. Né? E o improviso faz parte do SUS. Sim. Tá certo? E o SUS é fantástico. O que falta às vezes, a empatia, é a atitude, né, de alguns dirigentes políticos, certo? De apostar mais no SUS, tá? Porque o SUS tem poder de salvar vidas, inclusive ele provou isso durante a pandemia. Foi fundamental, né? E tem provado também na vacinação. Então, Emerson, precisou se adaptar às pressas para poder absorver esse número enorme de pacientes que precisavam, né? E assim, a pandemia mostrou também que mesmo com recurso financeiro, mesmo com melhor plano de saúde, você não tinha para onde ir. Né? Infelizmente, a gente teve casos, eu particularmente tive casos de amigos que perderam pai, tendo melhor plano de saúde, assim, desesperado. Eu preciso, pelo amor de Deus, que consiga uma vaga, só quero uma vaga, eu pago o que for. Porque meu pai não teve essa vaga. Tá? Então, assim, a pandemia mostrou que a gente como é que fala? A gente depende muito um do outro. E essa organização de saúde, essa organização da comunidade, ela tem que existir. Tá? Então ela teve um lado educacional, não se tratando das mortes, obviamente, que é uma dor que as famílias vão levar para o resto da vida. Mas a consciência da comunidade é importante, foi importante nesse momento e vai ser importante para o resto da vida. Tá certo? Porque o autocuidado é necessário. Tá? A higiene é necessária. Então, às vezes que eu uso uma máscara, quando eu usava uma máscara, não só protegia a mim, as pessoas que estão em casa, os meus colegas de trabalho. E isso é uma mensagem que ficou positiva da pandemia, tá certo? Além disso, ela conseguiu evidenciar, mas, assim, esse problema de saúde mental. Tá? Ela trouxe à tona um número absurdo do problema de saúde mental. Foi um efeito cascata, não é? Exatamente, é o efeito cascata. Então, voltando nos 4 pontos, o segundo ponto, Emerson, está associado à diminuição dos recursos de saúde para o cuidado de outras condições de saúde. Ou seja, o que tinha para ser utilizado, o que vinha de recurso para ser utilizado em ações que fazem parte, né, do escopo do Ministério da Saúde, tudo isso foi voltado para o atendimento específico da Covid-19. Então, acabou que houve uma interrupção, que é a terceira perna, né, dessas 4, que foi a interrupção do tratamento e cuidados de várias doenças crônicas, né, como uma hipertensão, uma diabetes, que são acompanhados pelo PSF. Sim. No nosso caso especial em Glória, que nós só temos PSF e a unidade básica de saúde, a gente acompanha idosos, acompanha hipertensos, diabéticos, e todas essas consultas eletivas elas foram suspensas. E o foco foi Covid-19, o que, se você tem um tratamento de uma doença crônica e você interrompe, então ela piora, ela agrava. E a 4ª inclui o aumento dos transtornos mentais, como eu disse, né? Sim. Então, o trauma psicológico causado pela pandemia foi enorme. Em Glória tivemos um aumento
assim, fazer essa colocação aqui. No Brasil, estudos provam que mais de 25% da população adquiriu transtornos mentais. E, fazendo um parêntese para a Glória, o número de crianças com necessidades especiais mais do que quadriplicou, tá? Saltou absurdamente. Absurdamente. Sim, por coincidência ou não, no pós-pandemia ele saltou e pegou a gente até de calça curta, porque não tinha essa demanda. E é uma demanda que urge por tratamento. Tá? O tempo que não tem tratamento, a criança piora. Sim. E hoje a gente conseguiu compor uma equipe de vários profissionais, tá? Profissionais médicos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, para o atendimento dessas crianças. E no próximo mês, com a graça de Deus, a gente vai estar inaugurando o Centro de Acolhimento de Crianças Especiais. Perfeito. Então, formando essas quatro ondas, esses quatro eixos que no meu entendimento eles conseguem mensurar as consequências da pandemia, tá? E no final da pandemia, o governo federal ele lançou um programa chamado Cuidando do Cuidador, tá? Onde ele disponibilizou através da telemedicina, que foi outro recurso que o município aderiu, que é o atendimento à distância. Então, muitos servidores da saúde fizeram uso desse tratamento, desse acompanhamento com profissionais. Tá? E a nossa grande missão hoje é manter esse tratamento. A gente precisa, eu tenho conversado com o prefeito, a gente precisa contratar mais alguns profissionais para que dê conta dessa demanda da população que cresceu exponencialmente. Tá certo? Outro fator importante é que a gente está finalizando um processo lá para que a gente consiga implantar o CAPS. Sim, porque a Glória ainda não tem um CAPS funcionando, então a gente vai conseguir um CAPS para que a gente consiga atender essa demanda desses transtornos de saúde mental que o município hoje apresenta. Perfeito. Gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais. Antes disso, nós agradecemos muito pela sua participação, por abrilhantar o nosso quadro e trazer à tona um tema tão atual quanto esse, porque nós ainda estamos vivenciando a pandemia e estamos aprendendo, nós na verdade aprendemos a conviver com ela. Então, gostaríamos que você fizesse suas considerações finais e fique à vontade para passar tudo aquilo que você acha que é importante nesse momento. Você falou agora que a gente está aprendendo a conviver. Na verdade, isso aqui vai ser para o resto da vida. Sim. No meu entendimento, eu acredito que de estudiosos, né? Isso vai ser para o resto da vida, porque a pandemia ela esfriou, mas o vírus está aí. O vírus está aí, então vai ser como uma influenza, por exemplo. A gente tem um calendário vacinal e a gente vai estar sempre atualizando essa vacina. Mas que o vírus está aí, ele vai se multiplicando, ele tem um poder de multiplicação, né? Ele vai se apresentar de outras maneiras. Sim. Né? E as vacinas vão sendo refeitas e readaptadas para isso. Eu quero aproveitar, Messinho, a oportunidade, tá? Para agradecer, primeiro, a Deus, tá? Pela oportunidade de estar à frente de uma pasta tão delicada, tão cheia de problema, tão, assim, que aflora em nós, assim, vários sentimentos. Porque você está à frente de uma pasta como de saúde no município de Glória, que tem um índice de pobreza, um índice de dependência enorme da prefeitura. É preciso que a gente tenha em mente que a empatia é o segredo, é a chave, tá? É a chave para que a gente possa atender melhor essa população. E usando essa palavra empatia, que é uma coisa que eu peço e prego aos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde, eu quero aqui agradecer a cada um em especial, porque como o título do seu quadro, o seu quadro chama-se Profissional em Destaque, né? Então, eu fui convidado, mas atrás de mim e do meu lado, assim, eu estou aqui representando os servidores de uma secretaria, tá certo? E sem eles nada poderia ser feito, não existe Flávio. Eu não posso levar o bônus, né, de qualquer trabalho somente por mim, tá? Isso é dividido
por todos os servidores, tá? E aqui todos que estão ouvindo e ouvirão, tá? Sintam-se abraçados enfim, sigamos, né, no nosso caminho, na nossa jornada lá na secretaria, atendendo e levando bem-estar dentro das nossas possibilidades para a nossa população. Agradeço também, tá, ao prefeito Davi Cavalcante pela oportunidade, pelo convite lá atrás, tá, pela paciência, pela parceria, tá, por ouvir, né, o clamor, porque a saúde ela não espera, né, a doença ela não espera para amanhã, as coisas têm que ser feitas hoje. Agradeço a todos os parceiros, as empresas parceiras que fazem parte dos prestadores de serviço da Secretaria Municipal. Agradeço também, não poderia deixar de agradecer, que é o deputado federal Mário Negro Monte Júnior, tá? Que é um cara presente demais, tá? No município de Glória, como aqui em Paulo Afonso também, como na região. Tá certo? É um cara que está sempre com os olhos voltados para a nossa região e tem a nossa gratidão, tá? Porque ele consegue nos dar condição de trabalho, sempre nos representa lá, tá? E consegue viabilizar muita coisa para o município de Glória, graças a Deus. Então, fica aqui, meu irmão, o meu agradecimento pela oportunidade de falar sobre esse tema, tá? Agradeço também a todos das demais secretarias, a todos os servidores, a todos os outros secretários, tá certo? Que a saúde sozinha também ela não dá conta, tá certo? Agradeço aos colegas secretários por a gente estar sempre trabalhando em equipe, pensando no bem-estar do município. Me coloco à disposição, Emerson, tá? Para qualquer esclarecimento, se porventura houver outro tema que tenha interesse em ser discutido, a gente está à disposição. A Secretaria de Saúde de Glória está de portas abertas para você, para seus seguidores, para o povo de Glória, tá certo? Como eu sempre disse, a gente trabalha lá desde o dia que eu entrei, primeira fala minha, é que a saúde ela não pode ter título de eleitor, né? Então a gente não está lá para saber de onde veio, nem para onde vai. A gente quer tentar resolver aquele problema, naquele momento, se colocando no lugar do outro, tá certo? E peço que Deus nos abençoe, tá? Nos proteja, nos conduza, que conscientize as pessoas, tá certo? Da importância do autocuidado. E, enfim, um abraço, meu irmão, e estou à disposição. Nós agradecemos pela brilhante participação e até breve no próximo quadro.